Como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus, morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, estudei por ele. Só você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você faz? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. O nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluia, Deus. Só como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus, morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Só você não tem motivo, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele seja dado o louvor. Te damos todo o louvor, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória
a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vai mandar essa oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, quero convidar a amada igreja a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos estar vendo nossa Bíblia lá no livro de Mateus. Mateus 8, Glória a Deus. 23. Glória a Deus, aleluia. Mateus 8, 23. Glória a Deus. Então veio o barco, seus discípulos lhe seguiram. E eles que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas e eles, porém, eles estavam dormindo. Só esse versículo. Meditando nessa palavra, Deus me lembrou lá no livro de Jonas, onde quando o profeta Jonas também estava dormindo no meio da tempestade. Mas o que quero deixar para a amada igreja nessa noite, a tempestade está lá. O mar pode estar agitado, as coisas não podem estar dando certo. Mas o Senhor está no barco, Ele vai conduzir da melhor forma. A gente não precisa preocupar, porque aqueles que dormem no Senhor conseguem as suas vitórias, conseguem as suas garras, para a gente descansar no Senhor. Porque que a tempestade estava alta, o mar estava agitado. Mas, porém, o Senhor está no barco, o Senhor está ali nos guardando e zelando por mim e por você. Eu quero essa oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Irmão Douglas, a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Oh, maravilha, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Gostaria de cumprimentar a amada igreja do Pai Senhor. Amém. Quem está feliz dá uma glória. Glória a Deus, aleluia. Quem está feliz porque a melhor escolha a gente fez, estar na casa do Senhor. Glória a Deus. Gostaria que a igreja abrisse vossas Bíblias em 2 Pedro, Glória a Deus. capítulo 2, versículo 18. Glória a Deus, aleluia. Perdão, igreja. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Aleluia, Deus. Espera a amada igreja. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, torna-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes que o verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou para o seu próprio vômito, a porca lavada ao esponjador de lã. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu venho meditando nessa passagem nos alguns dias, e hoje aconteceu uma situação que me fez lembrar desse versículo. Eu até tinha conversado com o pastor mais cedo, ele tinha convidado um rapaz para vir para a igreja, né? E esse rapaz ele está, no momento, infelizmente, desviado da igreja. Ele se encontra numa situação bem difícil, vivendo na rua, e ele fica ali próximo ao meu trabalho. E algumas vezes eu já vinha conversando com ele, né? Falando para ele, vir para a igreja, para ele, né? Lá buscando a Deus pelo lugar de vida. E hoje ele parou, a vir embora, ele falou: olha, que dia que você vai me levar lá e tal? Eu falei: não, hoje então. Hoje tem tudo. Se você quiser, eu chamo, né? Algo para você ir, algo do tipo. E aí, dessa forma, ele foi, pegou as coisas e não, eu vou e tal. E aí, amém, né? Falei: se for de Deus, ele
vai aparecer aqui se não for. Amém, né? Estou fazendo a minha parte, né? Fazendo a parte como alguém que quer ajudar uma alma que está perdida no momento, né? E no meio do caminho, simplesmente, ele encerrou a corrida, não sei o que aconteceu. Ele parou no meio do caminho e não veio. Não está aqui, né? Então, essa passagem vem trazer à tona que a gente percebe que muitas pessoas, infelizmente, né, às vezes têm vontade, quer sair da vida, mas o inimigo amarra de tal maneira que eles não têm força para ir. Então, meus irmãos, a nossa jornada com Cristo, às vezes, ela é pesada, ela é penosa, mas é muito mais válido a gente padecer com Cristo do que seguir. Porque se em algum momento, irmãos, a gente conhece a verdade de Jesus, escolhe uma vida com Jesus, e por algum motivo a gente cai, mas não levanta, infelizmente, a gente é suscetível a estar sendo preso pelo inimigo. E depois que cai, meus irmãos, é muito difícil levantar. Então, meus irmãos, mesmo que caia, sejamos como Davi, né, que teve pecado com o Senhor, mas ele se arrependeu, ele voltou para os caminhos do Senhor. Deus sempre levanta aquele que escolhe viver. Todos nós estamos suscetíveis a cair. Somos humanos, somos falhos. Né? O pecado ele pode aparecer para mim e para você. Só que a gente não pode aceitar viver debaixo desse pecado. Levantar logo e voltar para os caminhos do Senhor. Porque a gente só consegue ser salvo mediante a Cristo. A Jesus, a gente só consegue ser salvo com Jesus Cristo. Então, meus irmãos, esse versículo ele vem para nos alertar. Né? Não deixe de caminhar com Jesus. Não deixe de fazer a vontade dele. Não deixe de obedecer a palavra dele. Porque mesmo que você passe dificuldade, vai valer a pena. Ele vai te honrar e ele vai te livrar dos laços do inimigo. Glória a Deus. Glória a Deus, meu irmão Henrique, quero comentar isso? Sim, Deus é o meu Pai. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Amém dos irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Eu devia estar perto de com os irmãos. Eu quero falar aqui alguns versículos só para a gente firmar mais na nossa mente, né? Nos momentos de dificuldade, a gente tem que ter fé no Senhor, né? Graças a Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmos 23. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. O Senhor proverá. Gênesis 22:8. Se Deus é por nós, quem será por nós? Romanos 8:31. Graças a Deus. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós, porém, faremos menção do nome do Senhor. Salmos 20, versículo 7. Graças a Deus. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. a irmã Karine, essa oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus e aleluia. Glória a Deus. Você vai chamar a igreja uma paz do Senhor, amém? Amém. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá em Salmos 51:10. Glória a Deus e aleluia. Salmos, capítulo 51, versículo 10. Glória a Deus. Aleluia. Salmos 51:10. Vou esperar toda a amada igreja achar, amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Salmos 51:10. Quem achou, diga amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Amém? Foi esse versículo que o Senhor tocou para me trazer para a Glória a igreja. Deus.
Quando o Senhor me fez meditar hoje durante o dia entre o rei Saul e o rei Davi. O rei Saul, ele se preocupava com as pessoas, com a multidão, diferente do rei Davi. O rei Davi, quando ele peca, ele reconhece o seu pecado, quando ele peca com Batseba, ele reconhece o seu pecado e ele confessa o seu pecado ao Senhor e ele vai se humilhar perante a presença do Senhor. Porque diferente do rei Saul, o rei Davi, ele sabe que o mais precioso que a gente pode ter é a presença de Deus. É o Espírito Santo. E hoje em dia a gente vê mais pessoas preocupadas com cargos, assim como o rei Saul. O rei Saul ele é mais preocupado em ser rei do que ter a presença de Deus, do que obedecer ao Senhor. Diferente do rei Davi, que quando ele traz a arca do Senhor até a cidade de Davi, ele tira suas vestes reais e ele dança na presença do Senhor, porque ele não estava preocupado em ser rei, ali estava preocupado em ser um adorador, em adorar o Senhor. E tem muitas pessoas que estão preocupadas em ter cargo na igreja, em ter cargo em qualquer serviço, trabalho, ter uma posição social, do que ter a presença de Deus. Tem pessoas que estão mais cheias do mundo do que cheias da presença do Senhor. E o Senhor me fez meditar nisso, a diferença entre os reis. Amém? E eu agradeço a oportunidade. O diabo limita para a oportunidade. Glória a Deus. Salve, amada igreja, Pai Senhor. Amém. Eu queria, amada igreja, acompanhar aqui Salmo 9. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus e aleluia. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu te louvarei, Senhor, como todos os meus corações, e cantarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e soltarei de prazer, cantarei e louvarei ao teu nome altíssimo. Porquanto aos meus inimigos retornará e cairá, perecerá diante da tua face. Até a igreja, porque que fala na palavra de Deus, porque a gente tem que louvar a palavra de Deus de coração, porque Ele é o nosso Salvador. É naquele dia que Ele vai salvar nossa alma, naquele dia. Porque que a gente tem que alegrar nossos corações, porque que Ele está vendo tudo isso diante que nós estamos louvando aqui hoje, nesse culto aqui, nós estamos louvando a palavra do Senhor, cantando, pregando. Talvez a gente está pregando a palavra para aquelas pessoas que precisam da palavra para alegrar aqueles corações que estão doentes, que precisam da palavra para preencher aquele vazio, que aquelas pessoas precisam, porque Ele tem o poder, porque Ele está vendo tudo isso desse culto aqui. Por isso que a gente tem que louvar de coração, ser sincero a Ele, porque a gente ser sincero a Ele, Ele tem coisas boas para cada um de nós. Porque Ele é fiel, porque naquele dia Ele vai ser o Salvador da nossa alma. Não tem outro caminho, só é o caminho de Deus, é o caminho estreito. O caminho lá leva à perdição. Por isso que a gente tem que buscar a Deus e pregar a palavra e perseverar até o fim, porque naquele dia não vai ser fácil para aquelas pessoas que não estão no caminho de Jesus. Por isso que a gente tem que perseverar a palavra de Deus, porque tudo que tem que sair da palavra, que é da boca de Deus, que Deus está falando tudo isso. Alegrar nossos corações, que nossos corações precisam alegrar, tirar toda tristeza, todo ódio, que a gente tem, louvando a palavra de Deus tirar todo esse ódio, essa amargura dos nossos corações, que alegrar nossos corações nesse dia. Eu agradeço a oportunidade. Aleluia, Deus. Glória a Deus, a missionária ainda está com a oportunidade. Estaremos escolhendo as ofertas. Irmão, tem um QR Code ali, quem quiser estar de semana, ofertando, na casa do Senhor também. Aleluia, Deus.
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Esperando Deus. Glória a Deus. Nesse momento também no Pai de Jesus, amém? Amém. Vou estar logo a listinha. Quem souber. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ele começou a olhar para Deus e começou a olhar o mundo. A carne tomou conta do Espírito em fração de segundo. Levantando a mão para sua mãe, disse: mãe, eu vou bater. Preciso que ele foi embora para me avisou por ti. E as lágrimas de mãe não conseguiam convencer teu coração. Teresa então partiu deixando sua igreja, sua fé e seus irmãos. Jamais imaginava que na frente seu destino era fatal. Pois o inimigo abriu os braços para ela, só para lhe fazer o mal. Teresa pelas altas madrugadas conheceu o Senhor. Cheio de palavras que fazia altas curas de amor. Glória a Deus. Então, pouco alma ao pecado, ela logo se entregou. Já não era mais uma menina, sua vida se acabou. Depois de muitos dias de embaixo, era hora de voltar. Teresa despediu do seu amor, prometendo retornar. Mas ele escreveu-lhe uma carta para ela ler mais tarde. E no final da carta estava escrito: bem-vinda ao mundo da. E a dor e o desespero tomou conta do coração de Teresa. Sua beleza foi embora com o rio e desarma para o mar. A luta pela vida foi tamanha, mas morreu não teve jeito.
Só encontro mal pra fora. Só encontro mal pra fora. Só encontra mal pra fora. Glória a Deus, a mais oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Agradeço primeiramente a Deus, né, pela rica oportunidade de estar dirigindo o culto essa noite. Estarei passando um pastor final do anjo da igreja e palmas e louvam no nosso Deus. Eu quero saudar a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Que bom que você escolheu a melhor parte dessa noite, né? Que é estar na casa do Senhor, né? Estou vendo aqui algumas pessoas que estão nos visitando, meu irmão Raimundo, mais a irmã Terezinha, né? E o irmão Henrique, abençoado, no meu amigo, tem o irmão Zezinho, né? Olha na Bíblia lá, viu, mano? Então Deus é bom, né? E está também uma criança aqui, acompanhando a irmã Terezinha, né? Qual é o nome dela? Isabela. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, tá? Estava vendo as crianças louvando e ela louvando junto, né? Isso é bom, né? Deus quer levantar uma geração nova. Não é verdade? Vamos abrir nossas Bíblias aí, lá no livro de Atos dos Apóstolos. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Você crê? Nós temos que crer. Porque enquanto estivermos na terra, temos que acreditar no Senhor dos Exércitos. Haja vista que Ele mesmo fala em um versículo da Bíblia. Será que quando eu voltar ainda haverá fé na terra? É o Senhor que está dizendo. Então vamos ter fé nessa noite. Porque você veio para dar glória para Deus. Aqui não é proibido dar glória para Deus, tá? Você sentir de Deus, não é glória para Jesus. O poder é dele, a igreja é dele, a honra é dele, a glória é dele, ele que morreu, não foi eu, foi você. Então o poder é dele. Homem não pode querer se vangloriar de nada. Nós temos que adorar o Senhor dos Exércitos. E eu me lembro que no livro de Josué está escrito assim: e a arca foi na frente com os sacerdotes e todo mundo ficou calado 6 dias. Silêncio total. E no silêncio ali, todos ficaram incomodados ali, na grande cidade de Jericó. Mas no 7º dia, Deus disse para Josué: dá um grande grita, que a muralha vai cair. Às vezes tem gente que fala, mas os crentes ficam gritando, ficam fazendo barulho. Não, mas se Deus mandou Josué, que era sucessor de Moisés, que fez milagres para tirar o povo do Egito, para gritar, por que não pode gritar o nome do Senhor dos Exércitos? Se outrora eu estava lá no mundo, irmão, quando o time de futebol fazia o gol, eu corria gritando, rasgando a camisa, pulando em cima dos outros. Quando eu ia para a boate, para a balada, irmão, eu cantava a noite inteira a música do Satanás. Hoje você canta para Jesus. Você não pode ficar calado. Você tem que adorar o nome dele. Talvez você está passando por alguma adversidade, mas você tem que entender que Salomão também deixou bem claro: venha para Cristo quando é jovem, porque depois que envelhecer, vai dizer que não tem mais aquela jovialidade para servir a Deus.
porque os dias são cansados e vagos. Mas mesmo assim, tem gente que está lá no presídio, preso, sem ninguém, porque cometeu crime. Mas quando entra um pastor missionário lá, eu falo que eu estive lá, eles dão glória para Deus, preso. Nós aqui estamos livres, morando em casa, comendo, bebendo. Se tem vontade de tomar um sorvete, vai tomar um sorvete. Se tem vontade de comer um chocolate, come. E glorificamos pouco o nome do Senhor. Em tudo dá glória a Deus. Todos acharam aí, irmãos? Não vou cantar aquela musiquinha, né? Visitando seja bem-vindo, que eu quero profetizar que vocês verificam. Amém? Glória a Deus, Isabel. Está escrito assim na palavra do Todo-Poderoso, que é as Sagradas Escrituras do capítulo de número 12 de Atos dos Apóstolos. Todos acharam que Atos dos Apóstolos? Esse é o momento mais importante da igreja, irmãos. É o momento de ter reverência, porque a palavra de Deus ela vai ser ministrada, né? A palavra da linha de Deus. E ela vai ser ministrada ao nosso coração. Porque aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João, o mesmo João da ilha de Patmos. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos, pães asmos, só terríveis. Fecha teus olhos aí. Agora é o momento seu de intimidade com o Senhor. Porque a igreja, ela tem esse poder de falar com os céus. Porque o que está sendo ligado aqui agora está sendo ligado nos céus. Senhor, meu Deus, eu te peço nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa falar com a tua igreja, com a tua noiva. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor, por intermédio do Espírito Santo, venha ministrar aos nossos corações, seja para nos corrigir, seja para curar, seja para libertar, seja para alcançar a tua presença. Ministra em nós o coração quebrantado. Que nós possamos ter discernimento da palavra. Que o Senhor venha dar o entendimento para que eu saia daqui, não da mesma forma que eu entrei, mas que eu saia daqui alegre, feliz, porque o Senhor tocou a trombeta e usou o seu arauto. Amém? Pode se assentar. Dá uma salva de palmas para Jesus. Nós temos que aplaudir o Senhor dos Exércitos. Né? O salmista, no Salmo de número 47, ele fala para todos os moradores da terra aplaudir o Senhor. Né? Aqui pode, mas tem igreja que não pode. Você está entendendo?
Aqui você pode dar glória, pode aplaudir, pode tocar o tamborim da vitória igual o engano, cantando hino. Aqui você pode até dançar como Davi dançou. Saul também dançou quando foi ungido para ser rei de Israel. Aqui pode. O que não pode é heresia, apostasia. O que não pode é o pecado continuar na sua vida e você ser escravo do pecado. Temos que nos libertar todos os dias. Eu costumo dizer que quando eu prego para mim mesmo, para mim me converter. Eu preciso converter. Nós temos que nos converter como o hino que foi louvado aqui. O de número 15. Mas eu louvo a Deus porque o apóstolo Paulo também vai dizer que ele nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E na carta que Tiago escreve, vai dizer que aquele que disser que não peca já está mentindo. Então todos nós somos pecadores. Até acho lindo, né, quando alguém fala, nada nos separa do amor de Cristo. O pecado separa. É fato. O pecado é a única coisa que nos separa do poder que Ele nos deu. O poder é para todos. A unção é para todos. Todos podem ser usados por Deus. Mas desde que deixem, ou seja, conjecturando eu da forma para você entender melhor. Se eu sei que todos somos pecadores, então eu vou pecar menos. Eu quero ser igual a Einstein, sabe, irmão? Porque Albert Einstein ele tentou provar que a luz era Deus. Mas ele identificou ali que 1% da luz não era Deus, porque Deus é puro, totalmente puro. Então, assim, nós podemos também, estatisticamente falando, nos colocarmos como filhos de Deus, tentando chegar até os 99%. Se Ele é o nosso Pai, por que não? Ele é 100%. Deus 100% luz, 100% justiça. Mas eu acho linda que Ele deu autoridade para a igreja. E aqui a igreja do Senhor Jesus Cristo estava sendo perseguida por uma pessoa também que foi constituída como autoridade de Deus na terra. Assim como Pôncio Pilatos também foi constituído como autoridade, ele disse para Jesus Cristo, eu tenho poder para te salvar da morte. Só que Jesus olhou para ele e disse, poder nenhum você teria se não te fosse dado do alto. Então todo o poder, seja bom, seja mal, ele vem de Deus. Assim como veio o bem, veio o mal também. Mas por quê? Para que Deus venha provar a nossa fé. Às vezes acontecem coisas nas nossas vidas, irmãos, que é Deus provando a sua e a minha fé. Hoje eu estava trabalhando e pensando comigo, ai Deus, por que o povo de Deus passa tanta aflição? Por quê? Porque Deus quer provar a nossa fé. Por que a gente continua pobre materialmente falando e não fica rico como esses bilionários que tem por aí? É porque Deus quer provar a nossa fé. A quem muito é dado, muito vai ser cobrado naquele dia. O juízo vai ser maior. Porque assim como Deus abençoa os passarinhos aí fora, Ele também nos abençoa e cuida de nós. Feliz é quem é pobre materialmente, mas
que tem Jesus Cristo. Não adianta herdar tudo que tem nessa terra e não ter Jesus. Pode ser o homem mais rico, mas se não tem Jesus, é pobre, miserável, desgraçado e nu. Mas se ele for como o centurião Cornélio, aí é diferente. Aí quando você vê por aí uma Hilux andando assim, só crente, você tem que dizer glória a Deus. Além de ser rico, é sábio, é inteligente, é prudente e é cristão. Nem todos os ricos vão para o inferno. Alguns vão para o céu. Somente aqueles que são avarentos é que não vão herdar o reino do Senhor. É o quê? É Deus testando a nossa fé. Assim aconteceu aqui, na vida dos discípulos de Jesus Cristo. Aqui João Marcos está escrevendo, ele está dizendo, está narrando, está falando, que dentre todos os discípulos de Jesus Cristo, Tiago, ele foi morto por Herodes Antipas, tetrarca da Galileia. E olha só para você ver, os próprios judeus se alegraram com a desgraça do seu próprio conterrâneo. Às vezes tem o seu vizinho que quer se alegrar com você. Às vezes o seu amigo, o seu parente, não quer se alegrar com você. Feliz é quem aceitou Jesus, porque ele já está voltando nas nuvens. E o texto vai dizer que depois de ter matado, o rei se alegrou. Opa, o povo aplaudiu. Olha só que absurdo. O povo aplaude quando uma pessoa de bem é presa honestamente, inocente. Mas quando é bandido, né, irmãos? Ninguém faz nada. Existe uma grande inversão de valores nos dias de hoje, como de outrora. Ao invés de perseguir aqueles que não querem nada com Cristo, não. É ao contrário. Aquele que aceitou a fé em Cristo, esse é perseguido pelo seu próprio irmão. Mas o texto está dizendo claramente que esse mesmo Herodes não gostava dos profetas do Senhor. Ele já tinha, no seu contexto, trazendo para os dias de hoje para você entender, o delegado puxou a ficha dele e viu que lá atrás ele era adúltero. E um certo João Batista chamou ele de adúltero e disse para ele se converter. Ao invés de Herodes dar crédito ao profeta, ele foi pedir a cabeça do profeta. Uma bandeja de prata através de sua filhada Herodias. Olha só que absurdo. Tudo porque ela o agradou com uma dança sensual. A sensualidade vai tirar muitos dos céus. Porque é um pecado a lascívia. A concupiscência dos olhos da carne é pecado. A própria palavra vai dizer que se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será bom. Mas quão grandes trevas serão se os meus olhos forem trevas. Deus ele está dizendo que nós temos que ficar atentos a tudo que está acontecendo ao nosso derredor. Porque o inimigo de nossas almas ele está bradando e querendo matar alguns Tiagos por aí, querendo matar alguns Pedros por aí. Pedro aqui, ele talvez até tenta fugir, talvez até teve medo,
Cristo 3 vezes. E Jesus disse para ele: o galo ainda vai cantar ainda de madrugada. E quando as pessoas viram que era Pedro, é ele. Eu sou crente, é só dentro da igreja. Na rua eu não posso mostrar a minha Bíblia, porque senão meu patrão vai me identificar e me manda embora. Vai que ele não gosta de crente. Ô, glória. Mas quem cuida de mim, quem cuida de você não é o Criador dos céus e da terra? Então, a quem eu hei de temer? Porque o Salmo 27 vai dizer: de quem eu vou temer, então? De quem eu vou me recear, se Ele está comigo? E aqui vai deixar bem claro que o apóstolo Pedro, vou falar pastor Pedro, já que ele ia apacentar, então ele era pastor Pedro. O pastor Pedro aqui, discípulo de Jesus, ele resolve fugir. Quantos de nós não temos fugido daquilo que Deus nos mandou fazer? Muitos fogem na surdina, né? Muitos na calada. Fala assim: ninguém está vendo, está escuro. E aí, silenciosamente, abandonam aquilo que Deus entregou para fazer. E Pedro aqui era um dia tão especial e importante, que era o dia dos pães asmos. Por que pães asmos, pastor? Porque quando o povo estava cativo no Egito, o Senhor disse ali a Moisés que todos pegassem um cordeiro sem mácula, sem mancha. E era para chamar os vizinhos. E depois que cozissem bem aquele cordeiro, trouxesse também ervas amargas. Oh, glória. E pegasse o sangue e aspergisse nos umbrais das casas, porque o anjo da morte ia passar, mas naquelas portas que tinham sangue de Jesus Cristo, a morte obedecer e não iria entrar. A morte tinha que respeitar o nome de Jesus Cristo. Tem que respeitar. Tem que respeitar, porque quem marcou foi o sangue. Quem selou foi o sangue. Então, quando a morte vinha, ela olhava e falava: opa, aqui eu não posso entrar. Aqui está marcado pelo sangue. Aqui eu não posso tocar. Oh, glória. Eu vou começar a pregar. O anjo da morte, oh, glória, veio ceifar, mas o anjo não podia ceifar. Não podia tocar. Porque o texto aqui vai dizer mais para frente, mas eu quero voltar um pouquinho. Lá nos pães asmos. Porque quando o povo sai do Egito, o povo esqueceu o fermento. Igreja não pode ter fermento. Porque a igreja não é boate com jogos de luzes. Igreja, irmão, ela tem que ser como um hospital. Ela tem que ter esse nome aqui, para mostrar que este nome aqui é que tem toda a autoridade sobre os céus e a terra. Porque este nome é que vem dar vida para mim e para você. Agora a gente entra numa época em que as pessoas pegam lá bate, pegam tambor, pintam as paredes de preta, põem open bar, trazem cruz e colocam no altar, sendo que Jesus, ele ficou pouco tempo
cruz, irmãos. A cruz ela é um símbolo de necromancia. Vou falar porque eu fui católico, apostólico, romano, então eu tenho autoridade para falar. Jesus carregou a cruz cerca de mais ou menos 500 a 600 metros. E o próprio Jesus Cristo caiu quantas vezes? Quantas vezes? 3 vezes o Pedro negou Jesus. Jesus vai carregando a cruz, cai a primeira vez. Jesus vai carregando a cruz, cai a segunda vez. Jesus fala, essa cruz aqui está pesada demais. É muita maldição. Eu sou inocente. Então, na terceira vez que a cruz cai, Deus vai dizer, a autoridade constituída, que são soldados romanos, para pegar alguém que estava na plateia, para fazer com que carregasse a cruz. Mas a pessoa olhou e disse, de jeito nenhum vou carregar essa cruz. Porque essa cruz é símbolo de maldição. Maldito é aquele que é crucificado no madeiro. E somente pessoas más e perversas eram crucificadas naquela cruz.